Por toda a Bíblia, esse tema do amor de Deus aí é bem interessante de ser analisado, porque até mesmo em ações ruins de Deus, aparentemente, se vê graça e misericórdia nelas. Uma dessas cenas, por exemplo, foi o caso de quando o ser humano pecou, ele é expulso do Jardim do Éden, e ali uma espada inflamada foi colocada por sobre o caminho da árvore da vida, para que o homem não se tornasse um pecador imortal. Ele deveria morrer porque, além de todos os erros e elementos nefastos da própria natureza pecaminosa agora que ele havia adquirido, então ele seria um pecador eterno e sofreria eternamente as próprias consequências do pecado. Então, nesse sentido, a morte passou a ser vista então como um alívio ante uma vida miserável de dor e sofrimento. Lá desde o início já se percebe justamente essas questões, né? Então a gente pode perceber alguns detalhes sobre isso. Um dos pontos importantes é que dentro da Escritura Sagrada, Deus é tido como amor. Lá em 1 João 4,16 diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para nós. Deus é amor e aquele que habita em amor habita em Deus e Deus nele. Então existe essa reciprocidade entre aquele que ama e o próprio amor, que seria aí a pessoa divina. O amor de Deus ele é revelado pelo mundo de diversas maneiras, né? Uma delas aqui em João 3,16, que foi a maior já vista, envolve aí a questão dele ter enviado o próprio Filho, né? Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa foi a máxima manifestação do amor de Deus, de ter dado o seu Filho unigênito, não um filho de criação como são os anjos, e nem um filho por adoção como somos nós, mas um filho gerado literalmente e diretamente dele. Então, o amor de Deus ele é manifestado através aí do Filho, e na Bíblia existem outros textos que mostram isso, por exemplo, 1 João 4,9, né? Nisto foi manifestado o amor de Deus para conosco. Por essa causa, Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver através dele. Então, mais uma vez, esse ponto de Deus enviando o Filho único gerado dele, unigênito, e através desse Filho nós obtemos então a vida eterna. Deus ele se agrada de várias coisas, né? E óbvio que essa parte do amor é importante e tal, e a gente vê que assim na Bíblia existe uma série de atributos divinos que envolvem essa questão dele buscar a longanimidade, a misericórdia. E lá em Miqueias 7,18 diz assim: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e passa por cima da transgressão do restante da sua herança? Ele não retém sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Mais uma vez aqui essa questão de que Deus ele tem prazer na misericórdia. Outros textos vão dizer que ele não tem prazer na morte do ímpio, antes que o ímpio entenda a sua mensagem e se converta, entende? Então assim, as misericórdias, inclusive dentro da própria Escritura Sagrada, elas sempre se renovam. Lá em Lamentações 3, 22 e 23 diz que pelas misericórdias do Senhor é que não somos consumidos, porque as suas compaixões não falham. Elas são novas a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lá em Mateus 5,45, Deus ele concede a sua bênção também a todas as pessoas, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz que seu sol se levante sobre os maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Então não há distinção necessariamente aí de pessoas no tocante à recepção de bênçãos. Óbvio que aquele que busca ser fiel a ele, vai ter realmente muito mais bênçãos, não necessariamente bênçãos materiais, mas vai ter um certo olhar ali de privilégio ante ao Pai, entende? Em relação àquele que pisa a sua lei e é contra a sua vontade. Jesus, ele falou também alguma coisa em relação àqueles que o amam, e ele disse lá em João 14,21, que aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, assim, embora as bênçãos divinas possam surgir e realmente se manifestar na vida dos ímpios e também dos justos, aquele que ama e guarda os mandamentos de Deus, ele prova que realmente ama Jesus. Muito diferente das pessoas por aí que dizem que a lei de Deus foi abolida, que não precisa mais guardar os mandamentos. Elas estão simplesmente dizendo praticamente que não gostam de Deus, não gostam de Jesus Cristo e não os amam, entende? Exatamente porque se a pessoa não ama o Filho, também não ama o Pai. E ela só estará amando o Filho, de acordo com esse texto, quando
tem e guarda os mandamentos de Deus. É bem claro isso dentro das Escrituras. 1 João 3, versículo 1: contemple que tipo de amor o Pai nos outorgou, que fôssemos chamados filhos de Deus. Portanto, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Veja quantas pessoas de fato conhecem a Deus. Poucas. E aqui diz que o amor do Pai é um amor que ele nos outorgou, para que fôssemos ali chamados de filhos de Deus, porque o mundo realmente não conhece o Pai. Eles conhecem um outro Deus aí, que é uma unidade de 3 pessoas coeternas. Então, é uma coisa totalmente diferente da divindade que é apresentada na Bíblia. E o povo é muito unido também a essas práticas do mundo. Eles não conhecem o Pai e, portanto, não conhecem o Filho. E assim não podem ser chamados de filhos de Deus, ainda que professem o cristianismo da mais alta piedade, entende? Então, não podem contemplar esse tipo de amor que só o Pai pode nos dar. Mas e aí, como saber se realmente nós somos filhos de Deus? Uma coisa importante lá em Romanos 8, 14 e 16, diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de servidão para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então aqui nesse texto se encontra essa resposta de como podemos saber se somos ou não filhos de Deus. E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que é dado a nós. Romanos 5, versículo 5. Aqui nesse texto a gente consegue responder, né, como o amor de Deus ele é fornecido ao crente. Quer dizer, a pessoa em si ela não tem amor, mas o amor de Deus flui através dela por meio do Espírito que lhe foi concedido, entende? E isso está derramado nos corações aí pelo Espírito Santo dado a cada crente por ocasião de sua própria conversão, entende? E essa esperança de fato não nos envergonha. Então o amor de Deus ele é fornecido ao crente por meio do Espírito Santo de Deus. Em vista do grande amor de Deus e do que ele tem feito por nós, qual que deveria ser então a nossa resposta? Aí em 1 João 4,11, amados, se Deus assim nos amou, devemos também amar uns aos outros. Jesus também tinha mencionado que se amardes, tiverdes amor um para com os outros, sereis então meus discípulos. Então o amor ele deve transbordar, mas lembrando um amor uns aos outros, né? Essa questão é bastante importante dentro da Escritura. 1 João 3,16. Nisso percebemos o amor de Deus, porque Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar as nossas vidas pelos irmãos, tá? Pelos irmãos, entende? Como está escrito aqui. Então, essa é a medida de amor que devemos servir uns aos outros. Dar a vida pelos irmãos. Assim a gente percebe o amor de Deus pelo fato de que Ele assim escolheu dar a sua vida por nós. Que exortação se baseia no amor de Cristo por nós? Existe aqui alguns conselhos bíblicos, exortações de ensino que tem que ver com essa questão do amor. Lá em Efésios 5,2, Paulo fala: e andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, andar em amor como Cristo nos amou e se entregou a si. Então, isso é importante também, é uma exortação bíblica que se baseia no amor de Cristo por nós. Em que se baseia a obra de Deus pelos pecadores? Olha só Efésios 2, 4 a 6. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então veja que a obra de Deus, ela é grande, né? Porque Ele é rico em misericórdia, seu amor com que Ele de fato nos amou, né? E nos vivificou com Cristo, nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assim habitar nos lugares celestiais, né? Paulo em outra passagem diz que Cristo, sendo rico, se fez pobre para que por meio da sua pobreza nós enriquecêssemos. De que outra forma às vezes é demonstrado o amor de Deus, né? Tem outras formas também alternativas que a gente pode encontrar também nas Escrituras, mas aquele que o Senhor ama também castiga e açoita cada filho que recebe. Então aqui a gente encontra também outras formas, às vezes se não vai pelo
pelo amor, vai pela dor. Então, se o filho muitas vezes se recusa a obedecer o pai, às vezes é melhor tratar um tratamento um pouco mais rígido. Às vezes é melhor um tratamento um pouco mais rígido e assim o filho volta de fato à casa do pai. Não porque Deus queira castigar, mas porque muitas vezes ele permite as adversidades do mundo virem sobre certos filhos, a fim de que reconheçam e se quebre o orgulho do coração também, né, nesse sentido. De acordo com Hebreus 12, versículo 6, o Senhor ama a quem castiga e açoita cada filho que recebe. Então, uma outra forma também, uma manifestação do amor de Deus, esse detalhe. Em vista do grande amor de Deus, que confiança então a gente pode esperar? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também com ele todas as coisas? Então, Deus ele não poupou nem o próprio filho. Então, ele entregou tudo de fato pelo ser humano, aqueles que creem e que buscam santificar o seu nome. Então a gente percebe que, de fato, Deus ele não poupou o seu próprio Filho, o entregou por todos nós e nos ajuda assim a andarmos segundo a graça que nos foi concedida. Então, em vista disso, nós podemos ter confiança e podemos esperar grandes coisas de Deus. O que o amor de Deus é capaz de fazer pelos seus filhos. Deuteronômio 23:5, apesar disso, o Senhor teu Deus não deu ouvidos a Balaão, mas o Senhor teu Deus converteu a maldição em bênção para ti, porque o Senhor teu Deus te amava. Então, muitas vezes, mesmo ante os problemas e as adversidades, Deus ele tem essa capacidade de transformar e de converter a maldição em bênção, como está escrito aqui nesse texto. Então, Deus é capaz disso. Quando os homens apreciam o amor de Deus, o que farão? De acordo com o Salmo 36, verso 7, diz que quão excelente é a tua benignidade, ó Deus. Por isso, os filhos dos homens põem sua confiança debaixo da sombra de tuas asas. Então, por causa da benignidade divina, os homens então podem ter confiança de fato nele, porque assim eles podem andar nos seus caminhos e obter a salvação, entende? Uma parte importante também dentro da escritura é que o amor de Deus ele é duradouro por nós. Em Jeremias 31:3, o Senhor apareceu a mim há muito tempo dizendo, sim, eu te amei com amor eterno, portanto com ternura te atraí. Vai mostrar essa questão da eternidade do amor de Deus e de sempre estar buscando os filhos, por mais transviados que eles estejam. Alguma coisa pode separar o verdadeiro Filho de Deus do amor de Deus? Paulo responde, Romanos 8:38 e 39. Pois eu sou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, e nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem altura, nem profundidade, e nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A quem os santos sempre atribuirão louvor. Pelo menos é a mensagem lá de Apocalipse 1, versículos 5 e 6. E de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, e o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra. A ele, que nos amou e nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue, e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja a glória e o domínio para sempre e sempre. Amém.